Paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês, meus amigos? Vamos ler a Bíblia? Vamos tirar uns minutinhos aqui comigo meditando na palavra de Deus? Gálatas capítulo 5 diz assim: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não tornei a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis pelo bem que vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, se prego ainda a circuncisão, pois sou perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aquele que vos ando inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Gente, eu acho muito interessante esse versículo aqui, e o que eu noto nessas partes, nesses versículos que a gente leu? Eu noto que aqui Deus faz diferenciação entre pessoas. Para os judeus, Deus pediu que eles fossem circuncidados. Era uma lei dos judeus, era um costume dos judeus, e Deus tinha pedido isso a eles. Já para os gentios, Paulo entendeu pelo mesmo Espírito de Deus, que não era necessário que eles fossem circuncidados. Então, o que a gente observa aqui, que Deus, ele pode ter sim um jeito de tratar com uma pessoa que com a outra vai ser diferente. Agora, qual o critério que Deus usa para isso? Eu não sei, gente. Eu não sei, mas a gente entende pela palavra de Deus que sim, para uns ele vai pedir algo que para outros ele não vai pedir. Então aqui, o que acontece? Os irmãos judeus estavam achando que os gentios tinham que se circuncidar. E aí teve até um concílio para discutir isso, porque eles não entendiam que era diferente, que Deus iria aceitar os gentios da mesma forma, sem se circuncidar da mesma forma que aceitavam os judeus que crescem em Jesus Cristo para a salvação. Então, gente, aí Paulo fala uma outra coisa interessante também, que vós já estáis livres em Cristo, mas não useis desta liberdade para dar ocasião à carne. Então, o que Paulo está falando aqui? Que nós somos livres, gente. Nós somos livres. O cristão foi chamado, não é como alguns dizem por aí, que eu já ouvi, que as pessoas usam a Bíblia e dizem que é a palavra de Deus para nos manipular. Isso não é verdade, gente. O cristão não é manipulado, não. O cristão é livre. O cristão, ele é salvo porque entendeu o amor de Jesus. Compreendeu que, pelo contrário, a gente era antes escravo do pecado, escravo dos vícios. A gente era antes manipulado, sim, pelo inimigo das nossas almas, que nos manipulava e nos afastava da presença de Deus. Hoje, pelo contrário, a gente é livre, mas o apóstolo Paulo deixa bem claro que nós não podemos usar dessa liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, carne é tudo aquilo, a nossa carne representa a nossa velha natureza, tudo aquilo que nos escravizava, que nos afastava de Deus, que nos fazia pecar contra Deus. Então, nós entendemos pela palavra de Deus que nós somos livres, gente, livre. A Bíblia fala também o versículo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu entendo assim, gente, aquilo que não agrada ao Espírito Santo na nossa vida,
Ele nos mostra. Ele vai achar um jeito de nos revelar. Mas eu também entendo que para algumas pessoas Deus pode pedir algo que para outros ele não pediu, porque ele tem formas diferentes de trabalhar com as pessoas, tá? Tem uma outra passagem na Escritura Sagrada, que agora eu não me lembro se é nos Evangelhos, que fala a respeito dos trabalhadores. Aí diz que um trabalhador trabalhou o dia todo por um X de salário que o patrão ofereceu. Aí chegou outro, já quase na última hora, trabalhou muito menos, estou dizendo com as minhas palavras, tá? O que está escrito lá. Trabalhou muito menos e recebeu o mesmo valor que aquele que trabalhou o dia inteiro. Aí ele foi e reclamou com o patrão, mas peraí, eu trabalhei muito mais e ele vai ganhar a mesma coisa que eu? E ele disse, e o patrão disse, eu não estou te pagando aquilo que eu te prometi? Então não tem nada de injusto nisso, eu estou te pagando aquilo que eu te prometi. Foi o combinado, não foi o combinado? Tu não aceitou? Aceitou? Então, e eu quero pagar para ele a mesma coisa que estou pagando para ti. Então, gente, a gente sabe que essa parábola traz um ensinamento espiritual. Ou seja, Deus conhece a capacidade de cada um, Deus sabe como tratar com cada um e Deus pode sim fazer diferenciação entre um e o outro, tá? A única coisa que não há diferenciação, gente, é com relação à nossa salvação. Por exemplo, não tem outra forma de ser salvo a não ser através de Jesus Cristo. Isso não existe. Tá? Então todos precisam aceitar o sacrifício redentor de Jesus Cristo para serem salvos. A pessoa nunca ouviu falar de Jesus. Como que ela vai ser salva? Gente, eu creio que não existe nenhuma pessoa que partiu para a eternidade sem nunca ter ouvido falar de Jesus. Mas eu também creio que, embora não esteja na Bíblia, se isso acontecer, Deus é tão justo que ele vai dar a oportunidade dessa pessoa de conhecer Jesus e aceitar ou não, pela sua justiça, pela sua santidade, tá? Então Deus não pode negar a sua justiça e Deus não pode negar a sua santidade. E agora, para encerrar, no próximo versículo de Gálatas que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo vai falar que toda a lei se cumpre num só mandamento, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, tá? Então, toda a lei se cumpre numa só ordenança. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente ama o nosso próximo, a gente não vai prejudicá-lo, a gente não vai fazer nada de mal para ele, a gente não vai fazer para ele nada daquilo que a gente não gostaria que fizessem com a gente, tá? Então, isto é a lei hoje, na graça de Jesus, né? E todas as outras pecados que a Bíblia nos mostra que é pecado, que está registrado lá em Gálatas 5:16, 5:22, que são as obras da carne. Lá em Apocalipse também fala os que ficarão de fora, que já coloquei aqui em outros vídeos. Outros irmãos que pregam a palavra também já têm explicado muito bem sobre isso, o que nos deixa de fora da salvação, tá bom, gente? Então, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, raciocine, peça ao Espírito Santo que te dê entendimento na palavra de Deus para não ser enganado nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, tá bom? Deus te abençoe.